Fala gabaritador, fala gabaritadora, vamos falar daquela prova que é uma caixinha de surpresa, o Kinder Ovo, o Exame Nacional do Ensino Médio, a maior prova do Brasil, com mais de 4 milhões de pessoas que vão prestar, almejando ingressar numa universidade federal através do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Cara, tô com a voz ruim, mas eu falei, eu tenho que gravar. Tem que aproveitar a Lívia aqui. A Lívia vai viajar, a Lívia vai pra praia, cara. Lívia vai pra praia, então eu falei, ó, temos que gravar independente da minha voz. E o Enem é uma prova que muita gente presta. Para quem é do estado de São Paulo, às vezes é segundo plano, mas é importante. Você tem Unicamp Enem, a USP Enem, que você consegue ingressar, né, com a nota do Enem. Você tem a UFSCar, a Unifesp, os institutos federais. Quem é de fora do estado de São Paulo, o Enem praticamente é a principal prova. E a prova de língua portuguesa, gente, é uma prova inteira que envolve interpretação, gramática e literatura. Fora uma redação que tem um peso gigantesco. E a Lívia, que é especialista na área, vai nos direcionar. Fala, estuda isso, isso, isso. Os últimos anos a prova é assim. Cara, aproveite que vai ser sucesso. Lívia, o que cai nessa prova de português, mais especificamente em gramática? Vamos ver se você tem os poderes. Vamos primeiro falar da prova do Enem, que ela é diferentona, né? Ela é diferente dos outros vestibulares que a gente tem aqui em São Paulo, ela é diferentona. E vamos também desconstruir um mito aí que as pessoas costumam falar que a prova de português no Enem é só a interpretação, né? Então vamos desconstruir isso aí. Bom, para começar, no Enem, a interpretação de texto, ela é chamada de arquicompetência. O que isso quer dizer? Ela é o eixo que norteia a prova inteira. Não é a prova de português. É a prova de português, de história, de geografia, de matemática, de química, de física, certo? Então, a gente tem uma prova interpretativa, uma prova que busca avaliar a capacidade de interpretação do aluno. Então, isso é a primeira coisa. Então, essa prova como um todo tem essa natureza em todas as áreas do conhecimento, mesmo na matemática. A gente tem textos de apoio para todas as questões, por quê? Porque você precisa ler e compreender alguma informação que está naquele texto. Às vezes a questão não vai ser especificamente sobre interpretação, mas você precisa entender informações que estão ali naquele texto para poder resolver a questão que está sendo pedida. Então, primeira coisa, saber ler e interpretar é essencial para a prova do Enem, em todas as matérias. Isso é ponto. Como estuda interpretação? Como que a gente estuda? Bom, a interpretação ela requer uma formação do aluno, né? E de onde vem essa formação? Só da sala de aula? Não, vem da vida. Então, é você ler e compreender obras literárias, revistas, aí mesmo que sejam digitais, artigos, contos, qualquer texto. Você tem que sair da posição passiva diante do texto, só ler para codificar, para entender o que as palavras estão se relacionando ali, para uma posição ativa. Bom, o que esse texto quis dizer? Esse texto conversa com algum outro texto? Conversa com alguma situação sócio-histórica? Quando esse texto foi produzido, aquelas letrinhas pequenas que tem abaixo do texto são importantíssimas. Você vai ver a data em que o texto foi produzido, em que local ele foi divulgado. Certo? Por exemplo, se foi num jornal, dependendo do jornal, você já consegue identificar um viés ideológico por trás da produção desse texto. Então, quando eu falo isso, sair da posição passiva diante do texto e ir para a posição ativa, é colocar nesse lugar o que esse texto está querendo dizer. Quais são os aspectos ideológicos, sócio-históricos que estão envolvidos? Quem é esse autor? Se eu pego lá uma letra de uma canção que já apareceu na prova do Enem do Chico Buarque. Eu preciso saber quem é o Chico Buarque. Preciso entender toda a questão de produção na década de 70, 60 e 70 do Chico Buarque. Vou ter que estabelecer uma relação com história, aí com sociologia. Então, vejam que essas informações são essenciais. Então, isso, pessoal, é na vida. Qualquer texto que aparece para você, não simplesmente engolir.
aquilo. E é a formação de um cidadão consciente. É isso, né? Não engolir a informação que foi trazida perante você, mas sim se colocar ali perante aquele texto questionando, uma postura questionadora desse texto. Então, isso é o primeiro passo para aprender interpretação de texto. É você mudar esse posicionamento aí de só receber a informação, de questionar também. Primeira coisa. Segundo, como que eu vou treinar isso, então? Aí vai ser resolvendo questões de interpretação. Tá? Então, porque a gente vai ter diferentes habilidades que vão ser analisadas numa questão de interpretação. A gente vai identificar uma informação explícita no texto, aquela informação está dada. Identificar uma informação implícita no texto, por exemplo. Relação entre diferentes partes do texto, relação entre diferentes textos, quando tem texto 1 e 2, relação entre textos de linguagem verbal e não verbal, que às vezes aparece também. Certo? Então, às vezes, análise de texto só em linguagem não verbal. Importantíssimo. Então, vejam que a gente vai treinar isso por meio das provas anteriores. Então, a prova de português é só isso? Não. Não é. Cara, a prova de português é um monstro no Enem. E aí as pessoas falam, não vou estudar português porque é só interpretação, né? Não é. Então, como que a estrutura da língua, a análise da estrutura da língua vai aparecer no Enem? Você vai ter um texto que vai ser colocado ali para você, e aí, por exemplo, esse texto, uma mensagem, uma troca de mensagens no WhatsApp. E aí, apareceu há alguns anos, uma troca de mensagem no WhatsApp de uma pessoa que, pela escrita dessa pessoa, ela tinha um baixo grau de escolarização, né? Tinha vários desvios gramaticais e ela está procurando emprego. E a outra pessoa que está conversando com ela começa a tratar mal por conta dos desvios gramaticais dessa pessoa. Essa é uma questão sobre preconceito linguístico e análise de variedade linguística. Linguagem coloquial, linguagem formal e como isso é avaliado no contexto. Aí entrava o preconceito linguístico, que a pessoa estava sofrendo preconceito, ela não conseguia nem oferecer, entregar o currículo dela ali, porque a outra pessoa já estava desqualificando por conta dela não usar a norma culta da língua. Tem que entender da estrutura da língua para isso. Podem aparecer também, por exemplo, um trecho de texto com um neologismo. Eu vou ter que entender que tem duas palavras ali na sua composição, uma palavra e um morfema, né, um radical e um morfema, que está gerando sentidos nesse texto. Pode aparecer um texto falando sobre, apareceu há algum tempo, um projeto de lei sobre a mudança do nome da palavra, acho que era da cidade de Paraty, se eu não me engano. E aí tinha uma discussão sobre a alteração ou não, uma discussão linguística sobre a necessidade ou não, o que ia afetar essa alteração do nome. Por que não deveria alterar esse nome? Questões sócio-históricas envolvidas nisso. Então, apareceu também há alguns anos um cartaz de um filme, Que Horas Ela Volta, da Regina Casé. E aí, né, que a Regina Casé é protagonista. E aí falava, olha, no título desse texto tem um desvio gramatical. Qual é? Faltava uma preposiçãozinha ali, era um desvio de regência. Então, a língua portuguesa, a análise da língua portuguesa, que a gente costuma chamar de gramática, ela não vai aparecer da maneira tradicional, por exemplo, para você achar um objeto na prova do Enem, tá? Ela vai aparecer, por exemplo, o efeito de sentido desse objeto no texto. Por exemplo, o objeto sempre traz um sentido de passividade. Então, qual é o efeito de sentido desse objeto no texto? Então, e vejam que, para eu responder esse tipo de questão, eu preciso ter um conhecimento sobre a estrutura da língua. É por isso que os alunos falam que não cai gramática na prova do Enem. Isso. Na verdade, ela cai, só que ela tá aparecendo o quê? Não a estrutura gramatical, mas sim o efeito de sentido dessa estrutura no texto. Então, ela tá lá, ela tá subjacente às questões de língua portuguesa. Sim. Mas ela vai aparecer ali, as alternativas, os descritores, né, que a gente chama no Enem, vão avaliar os efeitos de sentido desse elemento gramatical no texto. Então, a base da prova são esses textos, né? Sim. Os textos que vão guiar as questões da parte de interpretação, gramática. Isso, e se a gente está pensando em texto, não tem como a gente deixar de pensar também na estrutura do texto para a prova de língua portuguesa e nos gêneros textuais.
Então, a estrutura, texto narrativo, dissertativo, descritivo, os gêneros gramaticais, a função social desse texto, na sociedade, né? A função social desse texto. Então, sei lá, aparece uma crônica lá. Então, a gente tem que pensar quais são as características dessa crônica. Trabalhar temas do cotidiano, por exemplo. Isso é uma característica da crônica. Então, costuma aparecer bastante isso. Então, cartaz de campanha comunitária. O Enem, como ele é uma prova que busca discutir, né, muitas questões sociais, aparece muito também cartaz de campanha comunitária. Aí, normalmente, a gente tem o quê? Verbo no modo imperativo. Aparecem questões sobre verbo no modo imperativo. Aparecem questões para a gente identificar qual é o foco daquele cartaz. Porque quando a gente tem uma campanha comunitária, a gente sempre está tentando mudar o pensamento do interlocutor. Mudar o pensamento, mudar uma atitude. Se beber, não dirija. Olha aí. Está tentando mudar uma atitude desse interlocutor. Então, a gente tem que pensar nisso também. Pensar quem são os elementos que estão envolvidos na produção de sentido no texto. O emissor, o receptor, a própria mensagem. E aí, um assunto que aparece muito na prova do Enem. Elementos da comunicação, né? Analisar a presença desse emissor, receptor, mensagem, código. E funções da linguagem. Aparece demais. Então, quando o foco está no emissor, quando o foco está no... Essa é a campeã, a metalinguagem. Quando a gente tem a linguagem falando da própria linguagem. Então, o código falando do próprio código. Essa função, ela aparece muito. É a campeã das funções da linguagem que aparece nessa prova. Gente, a partir disso tudo que a Lívia falou, você vai tirar da tua cabeça o seguinte. Ah, não precisa estudar língua portuguesa. Como não precisa? Olha o tanto de coisa que ela falou aqui que você tem que estar ligado para a prova do Enem, né? E eu fui citando só alguns temas das últimas questões que eu fui me lembrando. Né? Porque toda a estrutura da língua portuguesa pode aparecer ali. Tá? Por exemplo, verbo no modo imperativo é um assunto muito recorrente, porque está muito ligado à questão do tipo de texto que aparece que é campanha comunitária, vocativo também, certo? Então, a gente tem alguns elementos gramaticais aí, o verbo, né, que vão aparecer com maior frequência. Mas a gente tem que sempre pensar no efeito de sentido dele no texto. Então, não tem como eu chegar e falar assim, isso vai cair. Não. Se eu pudesse, por exemplo, poder falar... A gente tem uma questão, né, Jean, também, do Enem, que é uma prova que muda de acordo com o governo, né? Esse ano a gente está a salvo porque não teve troca de governo. Então, não esperamos mudanças aí. Mas a gente tem esse tipo de mudança. Então, principalmente quando a gente tem troca de governo, o Enem é uma incógnita pra gente, né? Mas, por exemplo, como eu falei, verbo no modo imperativo, vocativo, aparece com muita frequência, né? Mas, como toda a estrutura da língua está envolvida na geração de sentidos de textos, então qualquer coisa pode aparecer. Variação linguística, preconceito linguístico também são assuntos que costumam aparecer bastante. Verdade. Essa questão social, né? Isso. Figuras de linguagem também. Olha, gente, bombando de conteúdo, hein? Galera, olha que vídeo show. O que você vai fazer? Voltar a assistir de novo, anotar tudo para organizar os seus estudos nessa reta final. E outra coisa, seguir a professora Lívia lá no Instagram, no @gramatica_com_a_Lívia, link aqui na descrição. Língua portuguesa é a matéria mais importante. Beleza, galera? Valeu, show de bola. Brigadão, Lívia. Obrigada pelo convite. Até mais.